Depois disso, o verdadeiro Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, Aqui estou. por favor, pegue o seu filho, seu único filho, a quem você tanto ama, Isaque, vá à terra de Moriá e ofereça-o ali como oferta queimada num dos montes que lhe indicarei. Assim, Abraão se levantou de manhã cedo, selou o seu jumento e levou consigo 2 dos seus servos e seu filho Isaque. Rachou lenha para a oferta queimada e depois partiu para o lugar que o verdadeiro Deus lhe indicou. No terceiro dia Abraão levantou os olhos e viu o lugar à distância. Abraão disse então aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá para adorar, depois retornaremos a vocês. Abraão pegou a lenha da oferta queimada e a pôs sobre os ombros de Isaque, seu filho. Depois pegou o fogo e a faca, e os dois seguiram juntos. Então Isaque disse a Abraão, seu pai: Pai, Sim, meu filho. aqui estão o fogo e a lenha, mas onde está a ovelha para a oferta queimada? Meu filho, o próprio Deus providenciará a ovelha para a oferta queimada. E os dois prosseguiram, andando juntos. Por fim chegaram ao lugar que o verdadeiro Deus lhe havia indicado, e Abraão construiu ali um altar e arrumou a lenha em cima dele. Ele amarrou as mãos e os pés de Isaque, seu filho, e o colocou no altar, em cima da lenha. Abraão estendeu então a mão e pegou a faca para matar seu filho. Mas o anjo de Jeová o chamou desde os céus e disse: Abraão, Abraão, Aqui estou. Não fira o rapaz e não lhe faça absolutamente nada, pois agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Com isso, Abraão levantou os olhos e viu ali perto um carneiro preso pelos chifres numa moita. De modo que Abraão foi até lá, pegou o carneiro e o ofereceu como oferta queimada em lugar de seu filho, e Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu pela segunda vez o anjo do Senhor chamou Abraão. E disse: Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará a posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu à minha voz. Abraão voltou então aos seus servos, e eles foram embora juntos para Berseba, e Abraão continuou morando em Berseba. Depois disso, Abraão recebeu a notícia: Milca também deu filhos ao seu irmão Naor, Uz, o primogênito, Buz, irmão deste, Quemuel, pai de Arã, Quesede, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel. Betuel tornou-se pai de Rebeca. Milca deu esses 8 filhos a Naor, irmão de Abraão. A concubina dele, que se chamava Reumá, também teve filhos, Tebá, Gaã, Taás e Macá. O único filho de Abraão com sua esposa, Sara. Assim, um elo vital na linhagem que levava a Cristo. Isaque foi desmamado com cerca de 5 anos, quase que foi oferecido como sacrifício, quando tinha talvez 25 anos, casou-se aos 40, tornou-se pai de gêmeos aos 60 e morreu com 180 anos. O nascimento de Isaque ocorreu sob circunstâncias bem incomuns. Tanto o pai como a mãe dele já eram bem idosos, já tendo há muito cessado a menstruação de sua mãe. Assim, quando Deus disse a Abraão que Sara daria à luz um filho, ele se riu dessa perspectiva, perguntando: Nascerá um filho a um homem de 100 anos de idade, e dará à luz Sara, sim, uma mulher de 90 anos de idade? Ao saber o que ocorreria, Sara também riu. Daí, no tempo designado do ano seguinte, nasceu o menino, provando que nada é extraordinário demais para Jeová. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão preparou um grande banquete. Aparentemente, nessa ocasião, Sara observou que Ismael fazia a caçoada de Isaque, seu meio-irmão mais novo. Algumas traduções, BJ e IBB, dizem que Ismael estava apenas brincando com Isaque, isto é, no sentido de uma brincadeira de criança. No entanto, a palavra hebraica tzatak também pode ter uma conotação ofensiva. Assim, quando esta mesma palavra ocorre em outros textos, estas traduções vertem-na por zombar, gracejar e insultar. Certos targums, bem como a Pesito Siríaca, em Gênesis 21:9, dão às observações de Ismael o sentido de escarnecer. Sobre tzatak, o comentário de Cook diz: provavelmente significa, neste trecho, como em geral se tem entendido, riso zombeteiro. Abraão rira de alegria por causa de Isaque,
e Sara rir incredulamente, Ismael agora ria em escárnio, e, provavelmente, com espírito de perseguição e de tirania. Decidindo o assunto, o inspirado apóstolo Paulo mostra claramente que o tratamento que Ismael dispensou a Isaque foi uma aflição, uma perseguição, e não uma brincadeira de criança. Certos comentaristas, em vista da insistência de Sara, no versículo seguinte, Gênesis 21:10, em que o filho desta escrava não venha a ser herdeiro junto com o meu filho, Isaque, sugerem que Ismael, 14 anos mais velho que Isaque, talvez altercasse e escarnecesse de Isaque com respeito à condição de herdeiro. Jeová dissera a Abraão que, como residentes forasteiros, os da descendência dele seriam atribulados por 400 anos, aflição esta que findou com a libertação de Israel do Egito, em 1513 antes da Era Comum. Calculando 400 anos para trás, chegamos a 1913 antes da Era Comum como o início dessa aflição. Por conseguinte, isto também fixa 1913 como o ano em que Isaque foi desmamado, visto que, com relação ao tempo, os dois eventos, o ser desmamado e o ser maltratado por Ismael, estão intimamente ligados no relato. Isto significa que Isaque tinha cerca de 5 anos ao ser desmamado, tendo nascido em 1918 antes da Era Comum. Incidentalmente, o seu nascimento marcou o início dos 450 anos mencionados em Atos 13:17 a 20, período este que findou por volta de 1467 antes da Era Comum, quando foi concluída a campanha de Josué em Canaã e a terra foi distribuída às várias tribos. Depois de Isaque ter sido desmamado, nada mais se diz sobre a sua infância. A próxima menção que se faz dele é quando Deus disse ao pai dele, Abraão: Por favor, pegue o seu filho, seu único filho, a quem você tanto ama, Isaque, vá à terra de Moriá e ofereça-o ali como oferta queimada num dos montes que lhe indicarei. Este episódio dramático provava a fé e a obediência não só de Abraão, mas também de seu filho, Isaque. A tradição judaica, registrada por Joséfo, diz que Isaque tinha 25 anos naquela época. Seja como for, ele tinha idade e força suficientes para carregar, montanha acima, considerável quantidade de lenha. Isaque permitiu submissamente que seu pai passasse a oferecê-lo em sacrifício, em harmonia com a vontade de Deus. Graças a esta demonstração de fé de Abraão, Jeová repetiu e ampliou seu pacto com Abraão, pacto este que foi transferido por Deus a Isaque, depois da morte de seu pai. O mais importante é que foi encenado ali um grande quadro profético, representando como Cristo Jesus, o Isaque maior, no devido tempo ofereceria voluntariamente sua vida humana, como Cordeiro de Deus, para a salvação da humanidade. Pergunta 1. Qual foi o pedido específico que Deus fez a Abraão em Gênesis 22? A. Oferecer um cordeiro como sacrifício. B. Sacrificar seu filho Isaque como oferta. C. Construir um altar para adoração. Depois disso, o verdadeiro Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: A Abraão, Aqui estou. por favor, pegue o seu filho, seu único filho, a quem você tanto ama, Isaque, vá à terra de Moriá e ofereça-o ali como oferta queimada num dos montes que lhe indicarei. Pergunta 2. Para onde Abraão foi com Isaque para cumprir o pedido de Deus em Gênesis 22? A. Egito. B. Moriá. C. Canaã. Assim, Abraão se levantou de manhã cedo, selou o seu jumento e levou consigo 2 dos seus servos e seu filho Isaque. Rachou lenha para a oferta queimada e depois partiu para o lugar que o verdadeiro Deus lhe indicou. No terceiro dia Abraão levantou os olhos e viu o lugar à distância. Pergunta 3. Como Abraão respondeu à pergunta de Isaque sobre o cordeiro para o sacrifício em Gênesis 22? A. Disse que Deus proveria um cordeiro. B. Ignorou a pergunta. C. Disse que não se preocupasse com isso. Abraão pegou a lenha da oferta queimada e a pôs sobre os ombros de Isaque, seu filho. Depois pegou o fogo e a faca, e os dois seguiram juntos. Pai,
Sim, meu filho. Aqui estão o fogo e a lenha, mas onde está a ovelha para a oferta queimada? Meu filho, o próprio Deus providenciará a ovelha para a oferta queimada. E os dois prosseguiram, andando juntos. Pergunta 4. O que Deus forneceu como substituto para Isaque no altar em Gênesis 22? A. Um cordeiro branco. B. Um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. C. Uma pomba. Com isso, Abraão levantou os olhos e viu ali perto um carneiro preso pelos chifres numa moita. De modo que Abraão foi até lá, pegou o carneiro e o ofereceu como oferta queimada em lugar de seu filho. Pergunta 5. O que o anjo do Senhor disse a Abraão depois de impedir o sacrifício de Isaque em Gênesis 22? A. Que Abraão deveria tentar novamente com outro filho. B. Que Deus estava zangado com Abraão. C. Que Deus abençoaria Abraão grandemente por sua obediência. E o anjo de Jeová chamou Abraão pela segunda vez, desde os céus, e disse: Juro por mim mesmo, que, visto que você fez isso e não me negou seu filho, seu único filho, certamente abençoarei você e certamente multiplicarei o seu descendente como as estrelas dos céus e como os grãos de areia à beira do mar, e o seu descendente tomará posse do portão dos inimigos dele. E todas as nações da terra obterão para si uma bênção por meio do seu descendente, porque você escutou a minha voz.